Obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Obrigada pelo convite que me foi formulado para partilhar esse tema relacionado com as tendências das telecomunicações em Angola. Não sei se conseguem ver já a minha tela partilhada. Já sim. Muito bem, sim senhora. Então, direto ao assunto, eu penso que seria interessante nós olharmos um bocadinho para o nosso passado, né, como país, e vermos de facto de onde viemos e o caminho que percorremos até agora em termos de telecomunicações. E gostaria de partilhar convosco aqui alguns dos marcos importantes das telecomunicações no nosso país, de onde vou destacar alguns. Em 1965, houve o início oficial da transmissão televisiva no nosso país. Nos anos anteriores houve experimentos, mas oficialmente as comunicações ou a transmissão televisiva começou em 65. Depois, em 1996, surgiu o primeiro ISP comercial, na altura com um link de internet de 64 kilobits por segundo, o que para nós né, parece ser algo de facto muito distante, quando nós agora estamos a falar das velocidades em termos de giga, mas naquela altura o primeiro ISP comercial começou então com essa velocidade de 64 kilobits. Depois, em 2001, nós tivemos o início da primeira atividade, da atividade do primeiro operador privado de telefonia móvel, a Unitel. A concorrer aqui com, na altura, o operador estatal, que era a Angola Telecom, e que já tinha começado com os serviços de telefonia móvel, usando a tecnologia CDMA. A Unitel começou usando o GSM e começou aí alguma concorrência e expansão de serviços no país, em termos de telefonia móvel. Depois, em 2002, nós tivemos a inauguração da primeira ligação a um cabo submarino, na altura ao SAT-3. Em 2006, 2005, 2006, iniciou a planificação e implementação dos principais backbones nacionais de fibra óptica, conectando o país do norte ao sul e do mar ao leste. Em 2017, Angola tentou colocar em órbita o seu primeiro satélite de comunicação geoestacionário, o ANGOSAT-1, infelizmente sem muito sucesso. E depois, em 2019, nós tivemos os primeiros serviços de cloud e cibersegurança lançados no país. Portanto, são marcos importantes nesses nossos quase 46 anos de independência, que demonstram a nossa vontade como país de melhorar cada vez mais a disponibilidade dos serviços de telecomunicações. A tendência das telecomunicações no nosso país está muito marcada, influenciada pelo contexto macroeconômico nos últimos anos. Vou destacar aqui alguns aspectos deste contexto macroeconômico. Começaria pela queda do preço do petróleo, não é, verificada nos últimos 6, 7 anos, a redução da entrada de divisas no país, e uma desvalorização da nossa moeda nacional, o Kwanza. Tivemos uma depreciação, segundo informações, nos anos 2019, 2020, na ordem dos 36,09%, e isso levou ao governo a tomar a iniciativa de fazer um conjunto de reformas fiscais e administrativas, não é? E também o combate à corrupção e iniciativas de diversificação da economia. Houve nos últimos tempos um investimento contínuo nas infraestruturas e começou um processo de privatização de várias empresas, incluindo algumas empresas do setor de telecomunicações. Temos este ano a entrada do quarto operador de telefonia móvel, que esperamos vá aqui aumentar a concorrência e, portanto, a melhoria da prestação de serviços. No entanto, apesar de tudo isso, alguns dos indicadores são ainda um bocadinho baixos. Com a população que temos de cerca de 30 milhões de pessoas, o número de subscritores de móvel celular ainda está à volta dos 14,8 milhões. A telefonia fixa, os subscritores de telefonia fixa ainda estão muito, muito abaixo, são 174 mil, e os utilizadores de internet rondam aos 6,8 milhões. Portanto,
indicadores indicadores de telecomunicações ainda um pouco baixos. Então, dentro deste cenário, nós vamos observar aqui algumas tendências nos diferentes serviços que eu gostaria de partilhar convosco. A nível de telefonia, nós vamos ver, segundo dados apresentados por várias empresas de investigação, vamos ver uma redução, uma tendência de redução dos serviços de telefonia fixa tradicional e a consequente migração para os serviços móveis e telefonia IP. Por outro lado, apesar de verificarmos vamos verificar ainda um incremento nas receitas de telefonia móvel, mas a taxa de crescimento vai ser um bocadinho menor, vai reduzir, tendo em conta a concorrência de preços, por um lado, e, por outro lado, o aumento de utilização de algumas aplicações, como o WhatsApp e o Skype e outras, não é? Que vai fazer com que mais pessoas usem essas aplicações do que propriamente a telefonia móvel. Em relação à transmissão de dados e internet das redes fixas, vamos ver uma migração, digamos assim, um aumento das receitas, mas para o segmento B2C, muito por conta da pandemia e da questão do teletrabalho que verificamos nos últimos 2 anos. De notar que a taxa de penetração dos serviços de internet, tanto em África e particularmente em Angola, ainda é muito baixa. Em África, a penetração é de cerca de 39,8% e em Angola, segundo dados deste ano, são cerca de 23%. Portanto, muito baixa. Então, uma tendência aqui de haver um aumento das receitas no segmento B2C, apesar dos investimentos nas redes Wi-Fi ainda serem muito baixos, existe uma tendência de haver um aumento nestes investimentos e também em soluções WiMAX e LTE. Por que que haverá um aumento nesses investimentos dessas tecnologias sem fio? Por causa da questão dos custos e da dificuldade de implementação de redes FTTX nas zonas semi-urbanas, não é? E rurais. Portanto, o custo é muito alto, existe ainda alguma dificuldade de implementação. Mesmo no caso das zonas urbanas, como sabemos, temos muitas zonas onde não há uma delimitação clara de estradas, muitos, entre aspas, guetos, e então há aqui alguma dificuldade de implementação de redes FTTX, e então os operadores tendem a investir mais, nas redes sem fio, para chegarmos com a internet da rede fixa. Em relação à transmissão de dados e internet das redes móveis, nós vamos continuar a verificar uma transição que já começou na era pré-Covid, uma transição da infraestrutura 2G e 3G para soluções Open RAN. Vamos continuar a ver um crescimento das redes 4G, das versões mais avançadas, e também vamos ver nos próximos anos a implementação da tecnologia 5G no país. Já foi noticiada para algumas operadoras aqui em Angola, para 2022, o início da implementação do 5G. O 5G promete muita coisa boa, portanto, as ligações de internet no mínimo de 1 gigabit por segundo, uma velocidade, portanto, muito superior àquela que provavelmente é distribuída atualmente com a fibra. A latência do 5G também promete ser muito abaixo do normal, abaixo dos 5 milissegundos, o que fará com que a internet móvel seja praticamente instantânea. E isso é muito importante, não tanto para os telemóveis, para os smartphones, mas nos serviços, por exemplo, que vamos querer de utilização de veículos autónomos. Em termos de serviços de televisão e conteúdos, nós vamos ter aqui uma taxa de crescimento, prevê-se uma taxa de crescimento nestes serviços, mas uma taxa maior de crescimento para a televisão por antena do que para a televisão por cabo.
Isso por conta das dificuldades que falei já nos momentos anteriores, em relação à dificuldade de implementação de redes FTTX nas zonas semi-urbanas e rurais. Portanto, a televisão por antena tende a ter um maior crescimento. Também vamos ter uma tendência de crescimento aqui na produção do conteúdo, tanto local como internacional, conteúdo de vídeo. E, portanto, teremos aqui um crescimento dos serviços de vídeo on demand. Um outro serviço que tende a crescer e me parece que os nossos anteriores produtores falaram um bocadinho sobre isso, mas um outro serviço que tende a crescer cada vez mais nos próximos tempos é o serviço de mobile money. O crescimento se prevê, de facto, em grande escala, muito por conta da alta percentagem de exclusão financeira da população adulta no nosso país, que, segundo dados, ronda a volta dos 71%. Num estudo feito entre 2019 e 2020. Iria citar aqui as palavras da ministra Vera Daves na 9ª edição do Fórum de Desafios de Governança na Era Digital em África, que se realizou em Luanda em 2019. Ela disse que com o mobile money será possível atingir os níveis de inclusão financeira desejável. Então, se espera que, de facto, nesses próximos tempos, haja aqui um boom em termos dos serviços de mobile money e podemos contribuir aqui para esta questão da inclusão financeira das nossas populações. Segundo informações do BNA, no início deste ano, há cerca de 18 empresas que já estão licenciadas para o fornecimento destes serviços. E aqui o aumento da telefonia móvel, ou a expansão da telefonia móvel, que falamos nos primeiros slides, e também a melhoria da infraestrutura vão contribuir muito para o aumento deste serviço. Se aumentarmos o número de utilização da rede móvel, especialmente das zonas rurais, mais pessoas vão ter acesso a esse tipo de serviço e teremos aqui uma maior inclusão financeira. Muito bem. Com o surgimento do 5G, nós esperamos ter também no país a mesma revolução tecnológica que já começou no continente europeu e no americano, não é? Teremos aqui uma revolução tecnológica com a internet das coisas, nos vários setores, principalmente no setor petrolífero, na agricultura e nos outros setores de base. No setor petrolífero, a tecnologia, a internet das coisas, vai surgir a necessidade de diminuirmos a exposição humana aos trabalhos de alto risco, bem como a necessidade de diminuição de custos e o aumento da performance. E isso vai levar as empresas petrolíferas a instalarem um número cada vez maior de sensores de IoT nos poços de petróleo, nas centrais de gás, nas estações de escoamento, para poderem ter uma monitorização da atividade na indústria. No setor agrícola, que também vai crescer muito devido à aposta do governo na diversificação da economia, o uso de sensores e de drones, do IoT, na agricultura de precisão, vai ajudar no sensoriamento remoto, na aplicação de pesticidas, na detecção de incêndios e, portanto, o uso dessa tecnologia vai aumentar consideravelmente. Adicionalmente, começamos a ver nas zonas urbanas do país uma maior procura de soluções para a ligação de dispositivos à internet, dispositivos como câmaras. Vemos, por exemplo, a necessidade da monitorização das estradas, mesmo nas residências e estabelecimentos comerciais, existe uma maior procura das pessoas, até privadas, individuais, na questão de ligação de câmaras, não é, e monitorização, por causa também um bocadinho do aumento dos níveis de delinquência. O próprio governo tem estado a planear e apostar na implementação de smart cities. Portanto, haverá certamente uma demanda cada vez maior nos serviços de soluções de IoT, de machine to machine e, consequentemente, dos restantes serviços de telecomunicações, que no fundo são a estrada para a implementação de todas essas soluções. Com os serviços, com o aumento da procura dos serviços de IoT e machine to machine,
Também com a necessidade crescente a nível governamental de melhorar o tratamento e celeridade dos processos administrativos, com a necessidade que nós temos de diminuir a burocracia, o aumento da eficiência das empresas, a digitalização dos serviços de administração pública e privada, tudo isso vai levar à criação e início de vários projetos de modernização. Temos, por exemplo, o Simplifica no país, temos a criação de plataformas integradoras como o CEP, temos projetos de transformação digital das empresas, ouvimos os preletores anteriores a falarem todos nesse sentido de transformação digital das empresas, e todos esses aspectos vão levar a uma maior necessidade de agilidade, uma maior necessidade de diminuir os custos de implementação de infraestrutura e uma demanda cada vez maior dos serviços de cloud e data center. Para quê? Para podermos alojar esses serviços. Pensamos, aqui vemos uma tendência um bocadinho menor da necessidade de infraestrutura como serviço, mas uma necessidade maior de plataforma as a service e do software as a service. Portanto, haverá uma demanda cada vez maior destes serviços de cloud e data center, muito por conta de toda esta dinâmica de transformação digital que vamos verificar tanto nas empresas, nas instituições governamentais, como nas privadas. Como consequência disso, como consequência deste aumento da digitalização, como consequência de um processamento de dados cada vez maior, dados de maior sensibilidade, principalmente no âmbito financeiro, tudo isso vai levar a uma exposição muito grande destes dados. Segundo informações do órgão regulador, só no primeiro semestre de 2021 aconteceram mais de 1000 ataques cibernéticos em Angola. E então todas as instituições e os operadores estão muito atentos a essa situação e, portanto, vemos aqui uma tendência nos próximos, não só já agora, mas nos próximos meses, nos próximos tempos, uma tendência, um crescimento de uma procura cada vez maior de soluções de cibersegurança. Aqui estamos a falar em termos de antivírus, em termos de Web Application Firewalls, em termos de controle e gestão de acesso, de soluções de Security Awareness. Portanto, haverá de facto uma procura de soluções de cibersegurança e, portanto, o serviço de cibersegurança também tenderá a aumentar a sua procura. Todas essas tendências, a nível das telecomunicações, levam-nos a refletir em alguns desafios que devemos ter, não só os operadores de forma particular, mas vemos estes desafios como país. E temos que enfrentar estes desafios para podermos garantir um crescimento holístico e sustentável, não é? De todo este processo de transformação. Alguns destes desafios que teremos serão a expansão da cobertura e a melhoria dos serviços de transmissão a nível nacional. Ainda temos uma cobertura muito limitada nas zonas mais rurais e me parece que toda a nossa atenção e nosso investimento tem sido nas zonas rurais. Portanto, devemos aqui, como operadores, olhar para uma expansão dessa cobertura e uma melhoria dos serviços a nível nacional. Também temos, como país, de juntar forças e fazer aqui uma frente de combate ao analfabetismo, tanto o analfabetismo tradicional como o funcional e o digital. Não é? Às vezes pensamos só no analfabetismo digital, mas nós temos problemas de base. Grande parte da população é analfabeta, tradicional e mesmo funcional. Portanto, temos pessoas funcional, quando eu digo funcional, temos pessoas que até podem ter uma 8ª classe, por exemplo, mas têm um analfabetismo funcional. Portanto, precisamos, como país, lutar para essa frente e depois, finalmente, combater o analfabetismo digital, não é? Levarmos aquilo que são os computadores, os laptops, os smartphones para grande parte da população. E aqui uma nota em termos de expansão tanto da tecnologia para as populações, não é, de base.
temos como país aqui pensar na própria produção local de smartphones, de computadores, um bocadinho a exemplo de países como Ruanda. Principalmente numa fase como estamos agora, de pandemia, em que temos dificuldades muitas vezes de importação. Portanto, como país temos que começar a pensar na produção local. Também temos o desafio de combater a pobreza, porque se grande parte da população estiver nos níveis de pobreza muito abaixo do normal, não teremos população para consumir estes serviços e que tendem, aos quais nós, como empresas, como operadores, queremos ver desenvolvidos no país. Temos que fazer também aqui uma frente de diminuição dos custos dos serviços básicos de telecomunicações para que cheguem às populações e haver aqui uma sinergia, um intercâmbio entre as operadoras e o órgão regulador das telecomunicações para a criação de grupos de trabalho, para soluções, para a verificação de soluções sociais e tecnológicas, para verem a própria regulamentação, como, por exemplo, a Lei de Proteção de Dados e a questão da partilha de infraestruturas. Portanto, é preciso haver aqui uma maior conexão entre os operadores e os órgãos do governo para se poder regulamentar isto. A MS Telecom tem tentado contribuir de alguma forma para este processo, para esta tendência no nosso país. Nós operamos uma rede nacional de cobertura de fibra óptica e satélite e micro-ondas. Temos estado a oferecer, durante estes nossos 22 anos de existência, os serviços de telefonia, internet e transmissão de dados. Em 2019, nós lançamos serviços de cloud e cybersecurity e temos estado a trabalhar com as instituições governamentais e privadas no âmbito da consultoria e implementação destes serviços. Temos estado também a apostar nas competências dos nossos técnicos angolanos, altamente qualificados e certificados, para poderem atender às exigências dos diferentes segmentos do mercado. No entanto, estamos conscientes de que muito mais podemos e devemos fazer para, de facto, contribuir para o crescimento do nosso país. Muito obrigada, era isso que eu gostaria de partilhar com todos vós em relação, de facto, às tendências das telecomunicações no país. Obrigada.